Salve, salve, protagonistas! Aqui é o Tuderete, estamos começando mais um episódio do Protagonismo Esporte Clube, o seu podcast sobre carreira, negócios e empreendedorismo. Deu uma embolada aqui. Tô com o meu querido Douglas Lossaco. Tudo Como bem? estamos, querido? Muito bem, cara. Bem? Falar de negócio hoje é maravilhoso, adoro o tema. Hoje você já tá na tua praia, hein? Tô, cara, tecnologia, Hoje, senhoras e senhores, eu vou logística. sentar aqui, encostar a cabecinha aqui nessa árvore aqui atrás e vou só ouvir o debate que vai ser caloroso, vai ser bonito, Você bonito. também entende do riscado. Nada, a gente só brinca um pouquinho então. E quem quiser acompanhar esse episódio, onde encontra? @protagonismo EC em todas as redes sociais, no Instagram, no TikTok, no YouTube, no Deezer, no Spotify. Em breve no X, é isso que eu ouvi? Em breve no X. Fui procurar hoje, não tinha. Toda quinta-feira a gente traz um protagonista aqui, tanto da carreira quanto da vida pessoal, e que eu tenho certeza que vai te ajudar a entender como ser mais protagonista da tua carreira e da tua vida. Então, ativa o sininho, segue o canal, segue a gente nas redes sociais. Eu sou o Douglas Lossaco, pode me adicionar no Instagram, no LinkedIn. Você é o Elton R. Elton.r.derete também, segue, cheio vale dos a pena. ponto. Vale a pena. E o convidado de hoje... Nos apresente, por favor. Por favor, vamos lá. Homem é pesado, O irmão. cara já era CFO do grupo IntelliPost, né, desde janeiro de 2023. E em 24, em janeiro, assumiu a posição de CEO também. Então, a IntelliPost, que é líder em tecnologia para logística, a gente vai falar bastante sobre isso hoje aqui. Ele é responsável por toda a operação de tecnologia do grupo também, né? Software as a Service. A gente vai falar sobre o que é isso. Mais de uma década de experiência, ele já passou por empresas renomadas como Magalu e DHL. O nosso protagonista é formado em economia com especialização em administração de empresas pela University of West Florida. Internacional o negócio, hein, cara? E possui pós-graduação em gestão de finanças pela Unicamp. Ele já foi atleta profissional de tênis, jogou por 3 anos no circuito profissional e depois foi bolsista defendendo a universidade nos Estados Unidos. E o seu livro de indicação é A Marca da Vitória. Seja muito bem-vindo, Leandro Gravena. Boa tarde, obrigado Douglas, Elton, pelo convite aqui de participar com vocês do Protagonismo. Imagina, Legal, o prazer cara. é todo nosso. Obrigado Bom. pela disponibilidade. A gente sabe que a agenda não é fácil. A gente quase marcou um episódio no meio do Fórum E-Commerce. Ah, tava fácil. Quase isso. Foi quase isso. Ô, Leandro, conta pra gente, pra começar a aquecer os tambores, o que é IntelliPost, quem não conhece. Faz um momentinho de merchan que também é bom. Conta aí pra nós. Legal, vou falar um pouquinho sobre o que a gente faz hoje. Então, como vocês mencionaram, né, IntelliPost hoje é líder de tecnologia para logística de e-commerce. Quando a gente pensa no nosso grande benefício, né, a gente conecta os nossos clientes com os clientes finais, com toda a cadeia logística do Brasil. A gente sabe que fazer logística no Brasil não é fácil, um país continental com diversas regularidades, questões fiscais e com uma baixa infraestrutura, então é uma complexidade absurda. Nos últimos anos, né, eu diria da última década para cá, especialmente com pandemia, logística virou core de todos os negócios de e-commerce no Brasil. O e-commerce vem crescendo bastante e a IntelliPost ela vem para fazer toda a orquestração da logística, né, para cliente, consumidor final e todas as transportadoras e empresas de logística, né? Então a gente conduz, do ponto de vista de tecnologia, a gente conduz a gestão de entrega a partir do momento que o produto vai para o carrinho até o momento que ele chega na casa do cliente final e se tiver necessidade de devolução. Então eu vou só falar um exemplo, né? São vários módulos e várias features que a gente tem dentro da nossa plataforma, mas tem um exemplo que o consumidor final ele vê muito, né? Que é a parte de gestão de tracking, né? Então, Eu ia falar isso. Boa. exatamente. Então, assim, essa parte de gestão de tracking, naquele momento que você faz sua compra, a ansiedade do brasileiro já acontece quase que instantaneamente, né? O cara fica na janela já, cara. Com o celular na Exatamente. mão. Cadê meu produto, né? Acabou de apertar o botão. Então, a IntelliPost, né, em parceria, obviamente, com as transportadoras e com os nossos clientes, né, com o varejo e e-commerce, ela é a responsável por essa comunicação, né? Seu produto foi faturado, seu produto saiu do CD para um hub, está em tal lugar e está a caminho da sua casa, né? Então, essa comunicação é uma das formas do consumidor final ver o que a IntelliPost faz hoje. Bom, vou dizer que então a IntelliPost, além de operação logística no canal de tecnologia, de e-commerce, é quase uma terapia e controle de ansiedade, Não, né? muito, Porque você fica ali, Exato. agora foi, agora tá Você sabe, chegando. você sabe, exatamente isso. Você sabe que quando muito bem utilizado, a gente tem um potencial, esses números já registrados pelos nossos clientes,
de uma redução de até 80% de aberturas de saque, né? Com então, certeza. como você comentou, né? É, Praticamente uma ansiedade. terapia. Você já está sabendo o que está acontecendo com o produto em toda a cadeia, você não precisa ficar ligando, cadê meu produto, Em onde consequência, um reclame aqui, não um processo, depois que isso Não, pode tem um acarretar ganho enorme. depois. Enorme. E, cara, eu acompanhei o começo da IntelliPost e foi um bálsamo para quem trabalhava com e-commerce na época, assim. Até porque, na minha visão, meio que obrigou, impulsionou as transportadoras a se digitalizarem, a investirem em tecnologia. Exatamente. Como que vocês observaram Porque, tradicionalmente, a transportadora é um negócio que tem caminhão e não desenvolvedor de software, né? Então, eles manjam de outra coisa. Como que você acompanha e vem acompanhando isso e onde o mercado pode chegar, cara? Legal. Bom, a gente, como país, ainda tem bastante a evoluir nesse sentido. Nesses quase 2 anos que eu tenho de IntelliPost, como eu vim também de operador logístico, né? Eu fiquei praticamente 10 anos dentro de operador logístico, eu sei essa dificuldade realmente, de ter o foco em tecnologia. De novo, né? São milhares e milhares de motoristas espalhados pelo país, em lugares completamente distintos, lugares onde não existe, por exemplo, comunicação celular. Existe uma complexidade gigante. A gente tem bastante orgulho de dizer, né? A gente tem mais de 1.500 transportadoras conectadas com a gente hoje. Sensacional. E são mais de 700 clientes utilizando, né, dessas 1.500 transportadodas. Então, uma coisa que eu venho tentando imprimir bastante, assim, a transportadora ela é muito mais do que simplesmente uma das pontas. Ela é um parceiro. A gente está tratando isso, a gente criou uma área dentro da IntelliPost, né, para conectar com o parceiro, suportar no desenvolvimento de tecnologia, garantir que as nossas APIs estão bastante relacionadas, e acho que esse trio, né, entre tecnologia, cliente, né, o varejo e a transportadora é a melhor forma de fazer dar certo. Evoluiu bastante, né, estamos vendo cada vez mais a tecnologia implementada dentro da logística, mas tem um caminho gigante pela frente ainda, com certeza. Muito legal, muito legal. E é um mercado que ele teve que se reinventar muito rápido, né? Óbvio que já vinha uma tendência de crescimento, mas acho que a pandemia, ela acelerou essa necessidade de automação, essa necessidade de evolução e também potencializou a ansiedade do consumidor, né? Hoje a gente quer um produto como recebia comida antes, né? Às vezes até antes, né? A pizza demora 1 hora, mas a roupa não pode, a calçada não pode levar 45 minutos, né? Vocês passaram, você já estava lá? Não, você estava migrando na época. Como é que foi na sua visão, essa necessidade, como as empresas têm conseguido remodelar isso aí? Legal. É interessante nessa fase. A pandemia foi um período longo, né? E por pura coincidência, foi o momento que eu também fiz algumas transições de carreira. Então, fiquei muito tempo, o início da minha carreira, por muitos anos, dentro da DHL, né? Como você mencionou, um operador logístico. Fiz uma migração para o Magazine Luiza, né? O Magalu. Passei um tempo lá e fiz no meio da pandemia, bem no início da pandemia, e depois fiz a migração para a IntelliPost no finalzinho da pandemia. Para dar um pouco de noção, né, o que foi o impacto da pandemia para a gente, a IntelliPost teve um crescimento de mais de 20 vezes. Né, do início da pandemia para o final, do meio para o fim da pandemia, foi 20 vezes de crescimento. Isso, volumes de cliente existente, né, que subiu absurdamente dentro do negócio de e-commerce, mas muitos clientes que não eram digitalizados, que passaram a ser digitalizados, foi necessidade no momento. Então a gente teve um crescimento absurdo. Então teve realmente essa transformação. Eu passei por alguns lugares fora do Brasil, né? E eu ouso dizer com pouca chance de risco que o brasileiro é o consumidor mais exigente que existe no mundo. Olha só. Então, assim, mesmo quando eu estava nos Estados Unidos, o nível eu morei 6 anos nos Estados Unidos, né? O nível de exigência do brasileiro, de velocidade de entrega, de visibilidade, ele é muito acima do que eu vi lá fora, né? Então, isso trouxe uma necessidade e daí, no final do dia, uma oportunidade para empresas de tecnologia. Acho que a IntelliPost, por estar conectada à tecnologia com logística, de aproveitar esse momento, né? Essa transformação de mercado e exigência mesmo dos consumidores. Mas tem crescer 20 vezes, e nós estamos falando de um ciclo de 2 anos, vai. 1 ano e meio, 2 anos, 2 anos e meio no máximo. É óbvio que todo mundo diz, puta, que coisa boa, né? Mas também dá uma dor danada, né? Porque crescer é estrutura, né? Para você crescer 20 vezes, né? Total. Como é que foi essa pancadaria? Assim, como é que vocês foram tentando se organizar, nesse momento para esse crescimento? Porque todo mundo quer crescer.
e normalmente 20 vezes você cresce em 20 anos. Se você for muito bom, você faz isso em 20 anos. Se for muito, muito bom, né? Dobrar todo ano. Agora, em 2, 3 anos, cara, é um bicho e tanto, né? Foi. Eu peguei do meio pro fim desse crescimento, né, da minha entrada ali. Foi mais ou menos esse tempo, foi mais ou menos em 3 anos, né? Esse crescimento de 20 Provavelmente vezes. quando começou a estourar as bombas, né? Porque os primeiros 5, 6 meses, cara, é só dinheiro entrando, você diz, vai, daqui a pouco não tá dando mais, a água tá subindo muito aqui. Cara, é bem por aí mesmo. Então, assim, a gente teve um sofrimento de dor de crescimento, isso foi bem visível, assim, seja com capacidade mesmo de aguentar aquele volume todo, com especificidades de projetos e diferentes necessidades, né, dos nossos clientes. Então a gente teve uma dor do crescimento, né? Isso foi muito claro. A gente até teve uma discussão super interessante dentro de casa, como a gente trataria esse assunto, e acho que por cultura e princípio da IntelliPost, a gente tomou a decisão de ser super transparente. Há 2 anos atrás, né, que foi um ano pós esse boom de crescimento absurdo, a gente chegou a ter um NPS, né, para quem não conhece o assunto, né, questão de satisfação de cliente, né? Então, Perfeito. Nesse momento ali com 600 clientes, a gente dispara aí as avaliações e pesquisas, né, para os nossos clientes, e a gente teve um NPS negativo. Isso significa que tinha mais detrator do que promotor. Putz, né? pesado. Então a gente chegou no momento Baita crítico, pepino. baita pepino. Então a gente chegou no momento crítico desse nível de ter, por conta dos crescimentos, né, do crescimento desproporcional, ter problema na plataforma, problema de atendimento, problema de entregar o que conseguiu vender, né? E a gente focou nesses 2 últimos anos absurdamente, né? Inicialmente trocando parte, inclusive, da estrutura, mudando o sistema, mudando os softwares e assim por diante. E 2 anos depois, né, a gente até divulgou isso bastante na mídia agora, recentemente, porque é uma virada de jogo muito forte, você ir de menos 10, né, há 2 anos e pouco atrás, para mais 70, que foi... Sensacional. Que já é um belo indicador. É um indicador, é um altíssimo. indicador referência de mercado. Você pega plataformas como Netflix, não tem esse nível de NPS hoje, né? Então, a gente teve 4 vezes mais respondentes, né? Clientes respondendo, e saímos de menos 10 para mais 70 em 2 anos. Então a gente se orgulha bastante desse resultado, né? Através de muito trabalho, a gente tem muito para fazer ainda, mas acho que a gente já conseguiu amenizar essa dor do crescimento e hoje estamos bem mais estáveis. Só para quem não conhece, o NPS seria de 100 a menos 100, né? Então, mais 70 não é nota 7, cara. É uma nota, é uma nota muito alta. Bem expressiva. É bem expressiva. Para você ter 70, né? A gente estava falando sobre isso, 90% de quem respondeu 9 ou 10. Exatamente. 90% dos respondentes foi 9 ou 10. É muito difícil. Aí mais 10% foi o neutro, né? Que é 7 ou 8. E 3 ou 4% é um número muito baixo, abaixo de 6. Subia 70%. Quer dizer, a gente só tem... Enfim, a gente teve muito pouco detrator. Muito sensacional, pouco detrator. parabéns. Isso quer dizer que os clientes recomendam outros clientes, né? O NPS ele tem esse viés da tua base tá tão satisfeita que ela vai recomendar o teu serviço / produto para outros clientes. Exatamente, acho que tem um reflexo, né? A gente tem falado um pouco sobre isso agora. Agora tá chegando um momento bom de novo, né? A gente tá falando bastante. Mas e é exatamente isso, tá? O nosso maior vendedor é o nosso próprio cliente, né? Então, esse primeiro semestre a gente acabou de fechar e apurar todos os resultados, reportar para o nosso conselho. O primeiro, o Grupo IntelliPost tem 10 anos. Então, a gente divide esses 10 anos em 21 semestres. O primeiro semestre de 2024, a gente quebrou recorde de venda, né? Então, imagina que eu fui crescendo. Esse semestre, a gente nunca tinha vendido tanto em um único semestre. Espetacular. A gente fechou com o recorde de menor churn, né? Eu vou falar o que é, né? Mas assim, o menor churn da história da empresa, dos 21 semestres, foi o menor. Então, churn é o tanto da receita que eu tinha quando começou o semestre que eu perdi. Perfeito. Então, existe um nível padrão de mercado para o nosso negócio. E a gente teve o menor churn dos 21 semestres e o maior NPS, como eu falei agora. Então, são 3 indicadores que eles andam juntos, né? É uma jornada até você chegar nesse resultado. E não é fácil. Não. Vamos falar um pouquinho dessa mudança, cara. Por onde começou? Pela liderança, pela média gestão, pela base? Como é que vocês identificaram isso e como é que vocês decidiram começar essa mudança? Legal. Bom, então o grupo, né, alguns acasos do destino, né? Então a gente tem um fundo que é o nosso sócio majoritário, fundo americano, o Riverwood, que é super consagrado globalmente, muito forte na América, especialmente América Latina também.
que fez o investimento na IntelliPost meses antes da pandemia, né? Então, aquele investimento acertado, vamos dizer assim, né? Porque assim, Deram sorte, hein, mano? nem imaginava, né, que toda essa revolução aconteceria. Acho que o negócio já foi identificado como um bom negócio para se Não, investir, mas, independente cara, da pandemia, mas acelerou muito. Tudo bem, mas 20 vezes você não identificou isso, né? E aí teve todo esse crescimento que eu comentei, e quando a coisa começou a estabilizar de pandemia, né? Putz, que às vezes eu até falo isso, às vezes não dá nem pra acreditar que a gente viveu aquilo, né? Uma loucura. Não, a gente tava até falando Cara, no outro episódio, assim, cara, é muito pensar aquelas coisas que dividiam. Assim. Parece uma outra vida, loucura, né, cara? assim, Um outro... Eu tava falando esses dias, parece que foi um pouco mentira aquela fase ali, né? Foi bem isso, mesmo. E aí o pós-pandemia, com toda a dor de crescimento, né? E o negócio muito grande, né? Se você comparar o que era antes da pandemia com o que ficou, o fundo, junto com os próprios fundadores, entenderam a necessidade, acho que foi um movimento super inteligente, de profissionalizar mais o grupo, né? Criar uma estrutura mais profissional de executivos de mercado, e depois trazer governança para dentro de casa, né? Criar processos, né? Então, a minha entrada há 1 ano e 8 meses atrás, os meus primeiros 6 meses, eu praticamente só fiz processo. Então, assim, o que pode, o que não pode, quem que tem que aprovar, quais processos. Eu cuidei só de processo. Então, eu era até o cara chato da empresa, né? Porque é uma empresa que todo mundo podia fazer o que achava que fazia sentido, e que quando você é muito pequeno, você faz... essa forma de atuar. Até tem que ser, né? Senão... tem que ser. Né? Então, né, o primeiro movimento de todos foi trazer um CEO profissional de mercado, que é um americano que já vive no Brasil, que foi um executivo global da Amazon, com alguns níveis de reporte do Jeff Bezos, para vocês terem ideia. Um cara super bacana e que tem experiência em startup, porque ele fez uma empresa, fundou uma empresa, executou e vendeu a empresa, mas que também Qual é o nome dele? Ross Sari. Ross, tá convidado, viu, Ross? Vamos marcar, é super legal. Tamo aí, viu? E ele fala muito bem do mundo mais digital, assim, né? Por toda a experiência que ele tem na Amazon, inteligência artificial. Então, é super bacana essa cabeça que ele traz para dentro do nosso negócio. Então, trouxemos... O primeiro movimento foi o fundo e os fundadores trazerem esse CEO, né? E aí, depois, ele trouxe, né, o CFO, o profissional de mercado, trouxemos um vendedor, uma equipe de marketing. E aí, começou a transformação, né? E acho que uma coisa que a gente sempre prezou muito, né? Você liderar pelo exemplo, né? Então, a gente começou, mudou a estrutura de cultura, mudamos os princípios, né? Muito mais voltado a cliente do que a inovação, por conta do momento, né? Que a gente estava, né? Então, o que te leva do 0 ao 1 não necessariamente te leva do 1 ao 100, né? Então, estamos numa jornada, estamos no começo ainda. Não, e é muito legal esse ponto que você colocou, que eu vou te falar que por um tempo, não sei se eu acho que é por sorte, mas talvez alguns vão dizer que foi por azar, mas eu acho que foi por sorte, na minha visão, por sorte. Eu entrei muito momento em algumas empresas, que não são tantas, né? Eu tenho 5 empresas na minha carreira, em momentos de transformação, né? E por um tempo eu carreguei comigo aquela coisa que quando você começa a transformar, e você está no papel de liderança, você é o cara que faz os processos, é o chato, como você falou. E por um tempo, eu sofria quando o pessoal chegava assim, puta, mas agora a cultura tá mudando. E você leva pra você, né? Dizer, pô, essa pessoa tá falando de mim, né, velho? Sou o culpado. Sou eu que sou o culpado de mudar essa cultura que devia ser maravilhosa e agora ela é ruim, né? E na prática, depois com o tempo aprendendo, inclusive conversando aqui no podcast, aprendi muito, a cultura ela vai mudar. Porque o que você falou, o do 0 ao 10 não é o que vai levar do 10 ao 100, ou do 100 ao 1000. Né? A cultura, e o momento de vocês foi foca a cultura, antes era inovação, agora precisa focar no cliente, daqui a 2, 3 anos pode ser outra coisa, né? Os valores são uma coisa que deveria ser imutável, né? Que é uma questão de ética, de transparência, etc, etc. Mas a cultura ela tem que ir mudando porque o negócio vai evoluindo. Crescer 20 vezes em 3 anos não dá para continuar fazendo como fazia, né? Exato. E no final, eu aprendi uma definição de cultura que é o jeitão da empresa fazer as coisas. Simplificando, é como a empresa faz as coisas no seu jeitão. Então, o jeitão, se ele mudou a cultura. Né? Se cresceu 20 vezes, vai mudar a cultura, não tem muito jeito, né? E é legal você colocar isso, porque muitas pessoas, e a gente às vezes fala aqui, parece que a gente ensaia, ou a gente fala na empresa, parece que a gente está defendendo em causa própria, né? Mas na verdade, cara, você está numa empresa que, primeiro, você precisa querer estar numa empresa que cresça. E se ela crescer, ela vai mudar. Cabe você mudar junto com ela.
Né? O sarrafo vai subir, não tem jeito, né? É isso. Acho que é exatamente o que você falou, é muito mais do que um adesivo na parede, né? Então, e quando a gente entrou ali, imagina que depois desse crescimento absurdo, com todas as crises, a gente chegou a ter 15% de churn, perder 15% da receita num único ano. E conversando, né, tendo esse debate com esses executivos, com os fundadores que participaram de tudo isso, né, desse momento de transformação junto com a gente, discutindo, fala assim, cara, obsessão por cliente. A palavra é forte demais, o obsessão é muito forte. Você fala assim, putz, e é obsessão. Então a gente começou a não só cascatear essa mensagem dentro da empresa, mas fazer com que a empresa realmente, ou as nossas atitudes mostravam para todo o grupo que era realmente obsessão por cliente, né? Então, eu lembro certinho, logo que eu assumi como COO, praticamente um ano atrás, a gente foi conversar com praticamente toda a empresa num momento ali importante para nós. E eu falei assim, qualquer um aqui hoje, independente da área que você atua, qualquer um, em qualquer nível, se você está fazendo alguma coisa que não ajuda a performance do cliente, a gente está atuando no lugar errado. E aí, provavelmente um monte de área me olhou assim, eu falei assim, por exemplo, o RH, se você não está buscando o melhor talento para trazer para dentro de casa, e que é esse talento que vai fazer a gente fazer uma entrega muito bem feita para o cliente, então, assim, todas as ações nossas, independente da área, tem que ser em prol do cliente. E a gente começou a trabalhar dessa forma, e aí a coisa começou a acontecer, e o churn, né, a saída de clientes começou a reduzir, NPS começou a subir, novas vendas começaram a aparecer, e no final do dia é o que move a gente, né? É o cliente. E a gente, enquanto liderança, você precisa conseguir vender esse sonho, vender aonde a gente quer chegar, que a gente falou disso hoje, né? A gente vende, a gente pega essa obsessão e você precisa vender para o time de baixo. É isso. Alguns vão conseguir comprar, outros não vão conseguir. As pessoas que, de repente, trouxeram... Quantos anos tem a Telepost? 10 anos. 10 10 anos. No começo desse ano. Quer dizer, tem pessoas que estão lá desde o começo, Sim. desde o D0. Sim. Que são patrimônios da companhia. Por 10 anos já é bastante tempo. Sim. E algumas pessoas vão ter que se transformar junto com a empresa e algumas, cara, vão encerrar o ciclo. É isso. Não adianta a gente achar que a gente vai conseguir manter no barco todo mundo e até quem não quer, né? Acho que, enquanto liderança, isso é muito importante. E falando de pessoas, como é que você está vendo a mão de obra de tecnologia no Brasil hoje, cara? Boa, legal. Acho que a gente vem evoluindo, assim, ainda, como eu posso dizer isso, assim, mas ainda é um desafio para todas as empresas, né? Acho que tem uma necessidade, né, uma demanda para tecnologia e profissionais do mundo de tecnologia hoje maior do que as pessoas estão prontas para fazer, né? Então existe uma dificuldade bastante alta. O Telepost hoje tem uma empresa de 300 e poucas pessoas, vamos arredondar aqui para 300, dos quais mais de 120 estão dentro de tecnologia, né? Então a gente encontra dificuldades, sim, mas eu acho que a gente tem um modelo de trabalho super bacana, em autonomia, então a gente tem um turnover, né? Poucas pessoas, se a gente comparar com a média de mercado, a gente tem uma média de mercado super boa hoje de retenção dos profissionais e talentos de tecnologia, mas a gente vem... parte da transformação que a gente fez ao longo desses últimos 2 anos também, de estabilidade da plataforma, de desenvolver novas tecnologias, foi realmente profissionalização também da área de tecnologia de uma forma geral, né? Manutenção de quem já estava, mas desenvolvimento, treinamento e também, como a gente nesses últimos 2 anos, a gente triplicou o investimento, né, na nossa plataforma, por conta das boas performances e tudo mais, a gente conseguiu triplicar o nosso investimento. Esse ano, só para dar um pouquinho de noção, a gente vai investir 45 milhões de reais em desenvolvimento da nossa tecnologia. Animal. Isso gerou mais possibilidade de contratação, né, de buscar em mercado diferentes, deixar a nossa equipe de tecnologia mais diversa ainda, e a gente vem tendo bons benefícios. Mas sim, é um desafio, né? Todo mundo que trabalha mais envolvido em tecnologia sabe que é um desafio. Quando você pensa em produto, design, é tudo muito novo, né? É difícil você... Sim. E aí eu falo assim, o ideal é a gente contratar uma pessoa que conheça de tecnologia, de logística e de varejo. Só tecnologia já é difícil. Logística é quase impossível. Vai achar, porque não né? tem... A mosca branca que você tá procurando o tempo todo. Normalmente o que o pessoal do RH fala pra gente é isso. Fala, não sei nem se existe já todo mundo pronto nesse nível, né? Então acho que tem sido uma evolução, mas a gente tem tido bastante sucesso também. Muito legal. Vou dar uma cambada aqui, uma tombada aqui no assunto, para falar um pouquinho da tua jornada como executivo, como pessoa e tal. Você jogou tênis profissional. Joguei. É isso? É isso. Como é que foi esse ciclo?
como é que ele terminou, porque deve ter sido, imagino, deve ter sido fácil. E o que você traz aí de valores da época de atleta? Legal. Pro dia a dia. Vou contar como eu comecei, né, nesse mundo. Já jogou com o Guga? Não, com o Guga não, infelizmente. A gente teve um convidado aqui que ganhou 2 vezes do Guga. Eu falei, que isso, irmão? Boa, depois você me conta quem é. Como começou tudo isso, né? Acho que eu nasci no interior de São Paulo. Meu pai sempre foi um cara muito de esporte, mas nunca necessariamente falou, putz, vai lá jogar tênis. Não teve nada disso, né? Mas falam que toda a história tem uma parte bonita e a verdade, né? Cara, a minha verdade é que eu era super hiperativo, não parava quieto, não gostava de ir pra escola e ficar sentado assistindo aula e eu ficava ansioso e tal, enfim. Depois a gente vai descobrindo o que era isso, né? Mas em determinado momento meu pai conversou comigo e falou, só tem 2 jeitos de se dar bem na vida. Você quer se dar bem na vida, não quer? Ou é estudo ou é esporte. Do nada ele me trouxe esse assunto, falei, cara, então comigo vai ser esporte. Foi mais ou menos isso. E teu pai falou, puta, ele entendeu tudo errado. Né? Exatamente. Então eu comecei a jogar basquete inicialmente, né? Isso foi com 10 anos de idade. E em paralelo com o basquete, comecei a jogar tênis e percebi que no tênis eu tinha muito mais facilidade, mas muito mais. Uhum. E aí eu decidi me desenvolver mesmo no tênis, comecei a treinar e naquele momento todo mundo brincando, eu ficava numa quadra de tênis, os pais moravam no lugar e tinha uma quadra de tênis perto, ficava lá jogando, batendo bolinha na parede, treinando saco, uma coisa meio de louca assim. E quando eu tinha de 13 para 14 anos, eu saí da casa dos meus pais para ir para um centro de treinamento. E aí me dedicar 100% realmente ao esporte, né? Dos 14 até os 18 anos, treinando, tentando conciliar o estudo, mas o foco número 1 era o esporte realmente. E aí com 18 anos eu entrei no circuito profissional, comecei a viajar, né? Brasil inicialmente muito forte, depois mundo, e fiquei esses 3 anos. Que legal, cara. Esses 3 anos jogando no circuito profissional. Num nível, obviamente, o profissional de entrada, né? Tem uma dificuldade absurda, né? De ser um profissional de tênis de entrada, porque é um perrengue, né? Parece legal, mas é um perrengue. Hoje eu tenho uma filhinha, né? Eu falo isso direto. Falo assim, eu não sei se eu desejo para ela passar por isso. Uhum. Perrengue em que sentido, assim, cara? Só pra... Cara, muita dificuldade, muito custo, um esforço de corpo que te leva ao limite o tempo inteiro. Isso é legal. Quando você entra numa quadra de tênis, e eu uso isso hoje para tudo na minha vida, né? Mas quando você entra numa quadra de tênis, é você e você mesmo. Não tem quem pôr desculpa, né? Então é uma pressão do caralho por causa disso. É uma pressão desproporcional, mas que depois de tudo que eu passei, faz as coisas ficarem um pouco mais fáceis para mim do que o normal, né? Perfeito. Mas é bem complexo, né? De casos e casos, de dormir em aeroporto, dormir em praça, ter problema, não ter grana para pagar a próxima semana de torneio, porque você vai para um torneio para ganhar dinheiro essa semana para viver a próxima. Né? Você não tem lá o pai pagando tudo, né? E se deu ruim o torneio, um dia ruim... Volta antes pra casa, vai treinar, tenta um patrocínio, aí de repente você tem um cara que tá te ajudando, um patrocinador que tá te ajudando, bancando, do nada, amanhã ele pega e fala, acabou. Né? Então é bem difícil esse começo, mesmo. Né? Então, teve bastante dificuldade. E aí quando eu tava com 21 anos, contando a parte do fim, né? Os momentos mais difíceis da minha vida, mesmo, de falar assim, putz, 21 anos, né? Estudei muito pouco, né? Pô, confiei no meu pai que eu ia me dar bem com o esporte. E tô aqui com 21 anos, tinha vindo de 1 ou 2 lesões, assim, um pouco mais forte. E nesse mesmo momento, nessa dúvida toda, ainda poderia ter tentado mais, para ser bem sincero. Dizem que um atleta de tênis leva 15 anos para ficar pronto, né? E eu comecei muito mais tarde do que o normal. Normalmente, você pega Nadal, esses mais diferenciados, começa a jogar tênis com 4, 5 anos, né? Então eu acho que eu tinha muito para evoluir ainda, mas nesse mesmo momento eu recebi essa bolsa de estudos nos Estados Unidos, né, onde eles bancariam minha faculdade, minhas despesas. Por causa do tênis? Por conta do tênis. Puta, da hora, hein? Então eles me ofereceram, né, tinha que passar nas provas e tudo mais, mas a parte de custeio, né, de vida, mais toda a parte da faculdade, eles bancariam e eu ficava defendendo a faculdade enquanto estudava, né? Fazia algo em paralelo. E eu tinha que tomar essa decisão aos 21 anos, porque com 22 eu não poderia mais receber a bolsa de estudos. Olha, tem umas regras, limite de idade, limite de quão profissional você foi, quanto dinheiro você ganhou. Entendi. Eu ainda tive que ficar o que eles chamam de 1 ano sem jogar, né? Eu fiquei lá encostado para pagar um pênalti por ter sido profissional, e aí joguei os últimos 3 anos. Então, nesse momento, eu falei, acho que é uma oportunidade que o tênis me deu, eu não teria se não fosse o tênis. E aí eu topei e fui, né? E aí já dividindo entre estudar muito e
e defender a faculdade, eu não consegui segurar o ritmo de profissional. E aí, quando eu terminei a faculdade, eu parei de jogar. Legal. Ou seja, seu pai estava certo, era a opção 1, era o estudo. Mas aí você foi pelo tênis, mas também não foi Que ruim, porque levou no ao final estudo. levou o estudo, viu? No final da história, teu pai sabia como ia dar. E eu sempre falo isso. E depois, com mais maturidade, aí eu fiz minha faculdade, fiz especialização, fiz mestrado no Brasil, na Unicamp. Então, eu estudei muito no fim. Eu estudei menos no começo, mas eu acabei estudando bastante no fim. E isso é muito legal, essa visão, assim, porque a gente também tem um desenho no nosso mercado, um biotipo do profissional que não, você tem que já tem que fazer a faculdade sabendo o que você vai fazer, para aí já começar a trabalhar ou atuar, para depois correr na sua carreira executiva para ficar competitivo e chegar onde você quer. E é legal você trazer, cara, você foi até os 21 como tenista. E hoje você é um baita executivo. Exato. Né? Dali, obviamente, uma hora você disse, cara, não dá mais tênis, eu vou usar o tênis para estudar, vou me dedicar a estudar e depois vou me especializar e vou correr atrás do prejuízo, do tempo. Perdido não é a palavra certa, mas onde eu não investi numa carreira profissional. E é um tempo de descoberta também. Né, cara? A gente teve aqui o Flávio Valiati, ele trabalha da Databricks, você deve conhecer a marca, a empresa de tecnologia. E ele também, ele foi atleta de futebol, se eu não estiver enganado, até os 20 ou 22. E aí viu que não dava. Diz ele que era craque. Tô até pra ver até hoje, hein, Flavinho? Mas tudo bem. Ele falou, cara, não deu. E eu comecei a buscar a carreira. Eu não sabia nada de tecnologia. E ele pensou, onde é que eu vou, onde é que dá mais dinheiro? Me deram uma oportunidade, aqui que eu fui. E o moleque tá voando, velho. Voando, sei lá. Foi Forbes Under 30, um negócio assim. Então, o que eu quero dizer com isso, para quem tá nos ouvindo aqui, vai atrás do seu sonho. Mas o fim desse sonho de atleta profissional não necessariamente é o fim da tua vida. Exato. Deu, tentou, não deu, vai agora e reprocessa, né? Usa esse aprendizado do esportista para a carreira, né? Porque na verdade é isso, né? Não, exatamente isso. Eu tenho essa sensação o tempo inteiro que o que eu vivo hoje na minha carreira profissional é praticamente o que eu vivia no tênis. Eu faço um jogo de tênis por dia. Ou mais, né? Exatamente. É uma disputa, um jogo de tênis por dia mesmo, né? Do ponto de vista positivo, eu diria. E eu tive muito essa preocupação que se eu olho para o meu passado, tudo que aconteceu de lá para cá, falo assim, putz, com certeza essa acelerada que eu consegui depois recuperar, esse tempo perdido, porque eu pensava exatamente dessa forma, tempo perdido. Sim. Né? Então, quando eu decidi para os Estados Unidos com 21 para 22 anos, né? Fiz toda a faculdade lá. Como eu era eu tinha bolsa de estudos, né? Eu era um atleta da universidade, eu não podia trabalhar. Meu visto não me permitia, não conseguia fazer estágio, nada disso. Quando eu me formei com 26 anos, nunca tinha pisado numa empresa na minha vida. Caraca. Tenho 38. Desculpa, você tem 38. 38. Então eu falo assim... Tracionou muito, Quando eu voltei pro Brasil, eu falei, quase para 27 já, né? De 26,5 ali. Eu falei, cara, tô ferrado. Ninguém vai me contratar. Hoje mudou um pouco, né? Mas que 12, 13, 14 anos atrás, eu lembro que eu falava assim, putz, eu quero ser trainee. Aí trainee já tinha limite de idade. Algumas empresas já colocavam, pode ser depois dos 24 anos. Acabei conseguindo entrar num programa de trainee, que também me ajudou muito, né? Mas esse começo, assim, os 3, 4 primeiros anos de carreira, eu ficava, putz, tem que recuperar o tempo perdido. Eu perdi muito tempo. E depois hoje, né, com a minha maturidade, né, bem diferente do que eu tinha na época, eu entendo que eu acho que eu zero perdi. Na verdade, tudo que eu vivi ali no tênis. Ganhou, e hoje o que eu falo eu tô na minha segunda profissão. Eu já tinha trabalhado 10 anos, na verdade, antes. Né? E aí eu comecei numa segunda profissão, em finanças, né, inicialmente. Perfeito. Mas realmente eu sinto dessa forma hoje. Não, mas é animal, cara. Animal, porque... E eu acho que o esporte, ele traz a disciplina, né? Isso. A disciplina do esforço mesmo, né? Porque não deve ser fácil ser um atleta profissional. A gente vê igual a gente falou aqui no episódio do podcast, todo mundo vê só o episódio, mas o bastidor, ele é muito pesado, né? E para um atleta, cara, é um desgaste brutal, né? Ele é muito pesado mesmo, ainda mais profissional, né? Então... essa disciplina de vencedor, efetivamente, quando você traz isso para o mundo corporativo, você nada de braçada, você tracionou. Porque, na verdade, quem não teve isso como experiência, qualquer turbulência, as pernas tremem, bicho. E além disso, né, a cultura de que
um menino, uma menina com 16, 17 anos tem que decidir o que vai... A carreira inteira pra frente, porque tem que decidir o curso que vai prestar na universidade e daqui a pouco já tem que... Cara, isso é uma loucura. Foi pra mim assim, foi difícil escolher e depois eu mudei de universidade e tal. Então não tem linearidade, as carreiras estão cada vez menos lineares, né? A gente consegue mudar a trajetória no meio do caminho, estudar outra coisa, empreender e depois voltar. E nunca é tarde, né? Você dá um cavalinho de pau, no bom sentido, e buscar teu sonho, né? É isso. Cara, 12 anos, você sair de um trainee pra um CFO é do caralho. Não sabia, não. A gente só acerta nos convites, velho. A gente não erra convidado aqui nunca, mano. E talvez a pessoa que nos ouve aqui diz, mas o cara estudou nos Estados Unidos. Isso abre uma porta, mas até aí, irmão, a partir da porta aberta, quando você entrou, é só leão e elefante vindo pra cima, parceiro. Você tem que dar o jeito, né? Sem dúvida. Eu acho que é bem isso, né? Você fala assim, putz, a questão do esporte, né? Eu acho que tem... você já falou, mas tem um segundo ponto. Tem dois pontos pra mim que o esporte traz pra qualquer pessoa e que ela vai imprimir isso dentro do mundo profissional. O primeiro deles é a ética, né? Assim, o tênis é um esporte que te ensina a não passar por cima de ninguém, porque é você com você mesmo, o tempo inteiro, né? Então, tem essa questão muito forte, eu acho que eu tenho bastante orgulho de falar isso, né? Depois de todos esses anos, né? Enfim, cresci mais rápido ou menos do que outras pessoas, isso importa muito pouco para mim, porque no fim sempre foi eu comigo mesmo. Eu comigo né? mesmo, né? Perfeito. Então, eu acho que esse é o primeiro de todos, né? Então... E além de eu ter tido muitas boas referências de líderes e etc. ao longo da minha carreira, que foram me mostrando, né, o quão importante é trabalhar dessa forma. E o segundo é a determinação, né? Então, quando eu tinha essa sensação do atraso, né, e um dia... Eu tenho um irmão que é 5 anos mais velho do que eu, e ele começou a trabalhar 5 anos antes de mim, né? E era um cara... na verdade, né, uma pessoa que eu me espelho muito, né? Super centrado, profissional, super ótimo profissional e tal. E eu... No meu primeiro dia de DHL, como trainee, eu comentei com ele assim, em 5 anos eu quero virar diretor, né? Virou meio que um objetivo meu, né? Fantástico. E assim, acho que a gente tem que se orgulhar, né? Puta, muito, cara. Quem muito. não quer e tá bem, tudo ótimo, né? Mas, sem passar por cima de ninguém, o que vai me levar lá? Determinação. E ele falou, putz, muito difícil, eu tô já há 10 anos, ainda tô buscando essa posição e tal, putz, chega e sente um pouco melhor o que significa o mundo corporativo. E aí, quando eu tava com 4 anos e meio, mais ou menos, de DHL, eu virei diretor financeiro, né? E aí, depois a gente teve essa conversa. E ele mesmo falou isso. Falou, cara, o tanto que você se dedicou ao longo desses 4 anos e meio é inacreditável, né? Assim, foi realmente muito suor, dedicação, mas tudo que eu vivia no tênis, né? Então, eu acho que esses dois aprendizados, nunca passar por cima de ninguém e se esforçar ao máximo, é o que eu mais trago do esporte. E essa versatilidade que você tem, né? A gente comentou da mosca branca, do tecnologia, varejo e logística. Você era um cara imagino, mais hard ali, mais na cadeira de finanças. Como é que foi essa transição para a área de negócios e tal? Como é que você enxergou isso? Como é que você lidou com isso? Boa, legal. Essa é uma ótima pergunta. Eu realmente sempre fui muito de finanças. Quem me viu começar na carreira, né? Algumas pessoas já tinham certeza absoluta que aos poucos eu ia saindo, né? Porque eu sempre tive muito essa... E, de novo, por conta de ter boas referências de líder, eu sempre tive muito essa vontade de conhecer o negócio, né? Então, toda vez que eu converso com um profissional de finanças, que ele fala assim, me dá uma dica, né, de carreira, crescimento e tal. Tenho conversado com bastante gente, dei algumas palestras para faculdades, etc. Falo, a parte de contabilidade, fiscal, tesouraria, que é essencial, você vai aprender aqui na faculdade. Depois você vai na prática, você vai aprender isso aqui na prática também. O que vai te diferenciar é conhecer o negócio. Vai conhecer o negócio da empresa, vai saber o que ela faz. Se for tecnologia, se for como era na DHL, que era logística, eu ia pro CD, ficava bipando produto, fazendo check-out. Eu entrava dentro de bolé de caminhão e viajava. Depois que eu fui pro Magalu, ia pras lojas. Perfeito. Né? Ficava lá dentro da loja. E não necessariamente existia um programa para isso. Vai fazer isso. Mas então eu fui ouvindo essas pessoas e excelentes referências que eu tive. Vai conhecer o negócio, vai conhecer o negócio, vai conhecer o negócio. Então eu sempre vivi muito esse conhecer o negócio, né? A ponto que quando eu fui pro Magalu, quando eu ainda estava na DHL, né? O ecossistema DHL já estava tentando me levar pro negócio, eu estava resistindo um pouquinho de receio, né? Quando eu fui pro Magalu, né? O gestor que eu tive ali na época, que era um cara excelente, na entrevista ele falou, putz, você pode tocar negócio.
Né? E ele já me entrevista. E ele já me Legal. contratou para finanças e tocar a operação de logística. E aí, quando eu fui para a IntelliPost, eu fui já um pouco... Quando apareceu a oportunidade, eu quero voltar para negócio. Né? Então, quando eu fiz a transição de adicionar a cadeira de COO na IntelliPost, eu estava já tão envolvido no negócio, assim, não teve... a gente nem teve um momento de parar e fazer handover, sabe? Tipo, vamos aqui... O antigo Foi CEO... orgânico, né? Foi orgânico, completamente... Até foi um ano, é rápido, né? Foi um cara? ano, foi um ano. E nesse um ano eu tava ali, né? Conhecendo o negócio, como eu sempre acreditei muito, né? Assim, putz, conhecendo o negócio, trocando com as pessoas, estando envolvido com vendas, envolvido com operação, já conversando com um monte de cliente. E aí foi bastante natural. Mas assim, acho que é uma dica para... Ainda não é tão trivial, financeiro, conhecendo o negócio, né? Então acho que eu sempre puxo muito isso, né? Com o meu Mas time. tem muitas empresas que o CEO na sucessão ele vem da cadeira de finanças, né? Até pela pressão no mercado, né? Isso. Todo o entendimento da parte financeira que tem que ter. Eu tenho observado esse movimento e é muito benéfico para as empresas. Assim. O atual CFO da DHL, que é a outra referência que eu tenho, desculpa, o atual CEO da DHL, que é uma referência que eu tenho de profissional, ele começou como trainee de finanças na DHL, foi evoluindo na carreira e hoje está na... Mas teve CEO. até uma palestra na NRF, não sei se foi desse ano, do ano passado. Inclusive, teve uma palestra com CFOs de empresas, um deles era da Leves, que a provocação era: saia das planilhas, conheça o negócio. Né? Porque passou essa época do CFO, o diretor financeiro, para quem não conhece a terminologia aí, viver só da planilha, do contábil, do fiscal. Sim. Isso é o hard. O soft é buscar conhecer o negócio, é gerir pessoas. É aquela história do diretor financeiro ser o cara quadradinho, de roupinha brega, né? Aquele Óculos e óculinho e não fala com ninguém, HP. introvertido e tal, rústico, bruto, sistemático. Acabou, velho? Isso já não existe mais, porque quem não tá nos vendo é o Leandro, tá no estilo, velho. Olha, não é? Acabou essa história aí, galera. Graças a Deus não preciso mais usar essas roupas. Mas assim, e o que eu tenho percebido muito interessante, vou contar uma novidade aqui, metade da novidade, a parte que dá para contar já, mas o sistema de ensino está percebendo isso. Né? Então eu fui convidado agora, né, e a gente ainda está elaborando o curso, mas eu fui convidado por uma universidade aqui do Brasil, né, que tem um convênio com um banco, inclusive, né, então uma junção de uma universidade com um banco, para criar um programa, né, que ele vai ser inicialmente, né, para esse nível de gerente, né, gerente de entrada financeiro, para formar esses gerentes, né, financeiros, gerentes, coordenadores, especialistas, esse vai ser mais ou menos o grupo, para formar eles para estar mais envolvido ao negócio e menos ao hard. Então a gente vai fazer vai ser uma pós-graduação, um ano e pouquinho aí, exatamente com esse objetivo, né? Como que a gente forma os financeiros, né? E tira eles um pouco mais do hard e coloca eles mais envolvidos ao negócio. Né? Então, Perfeito. Quando imagina aí precisa falar de negócio, chama a gente vai lá falar de negócio. E o inverso, cara, só pra também não... o inverso é verdadeiro. A gente teve uma reunião semana passada sobre governança e o cara falou assim, você quer ser conselheiro? E eu vou além, você quer ser executivo, você quer crescer? Não adianta você falar, eu não gosto de números, eu não gosto de planilha, eu não quero entender um DRE. Cara, então vai ser cantor, ator, vai ser outra coisa. Não foi? Ele falou, é muito bom, cara. É isso mesmo. E é real isso, assim. Cara, não é uma questão de aptidão. Talvez você não chegue na técnica que o cara que estudou a vida inteira para isso, mas o executivo é obrigado a entender de finanças. Tão simples quanto isso. Cara, antes de ir para a última pergunta, porque Voz da Consciência já tá dando aquele toque na gente, e eles desligam a luz aqui, velho. Eles são brabos, a galera é braba aqui. Eu queria pegar 3 highlights que você falou nessa última parte, que eu acho que são bem importantes, assim, cara. Primeiro, saber onde quer chegar. Né? Eu acredito muito nisso e, ao mesmo tempo, a gente acaba esporadicamente fazendo mentoria com pessoas, dando dica, conversando de uma maneira estruturada ou não. E como a galera tem dificuldade de dizer, em 5 anos eu quero ser isso. Muitas vezes é por vergonha, muitas vezes é por falta de conhecimento. Quando é por vergonha, eu até entendo. Agora, quando é por falta de saber o que quer, a primeira coisa que eu falo, volta pra casa e não sai de lá até você saber o que você quer. Porque o pessoal tem o medo da frustração. Pô, eu vou botar aqui 5 anos você é diretor e se eu não for, foda-se. Se não for, cara, vai ser em 6. Se não for, vai ser em 4.
Mas bota a mira, bicho. E mira é grande. O que Né? não se mede, não se melhora. Exato, cara. Então, parabéns por ter tido isso. Segundo, a atitude de conhecer o negócio. Como você falou, não tinha um programa. E a empresa não é obrigada a te dar um programa estruturado, parceiro. Né? A gente até fez lá... Eu também estava com essa dor lá na empresa. Eu fiz um programa. Todo mundo foi pra loja. Terminou o programa, ninguém foi mais pra loja. É isso. Falei, cara, ninguém eu exagerei, tá, turma? Talvez 2 ou 3 estão indo aí, mas uma boa parte não vai. Essa atitude é sua. A carreira é sua. Você quer chegar lá em 5 anos num cargo X, você precisa conhecer do negócio, conhecer do DRE. Eu não conheço. Vai aprender, pô. Né? E por fim, cara, essa questão da conexão com as pessoas, né? Do entender que você precisa das pessoas, de entender que você tem que estar lá próximo e se espelhar em mentores, né, cara? Eu acho que isso é do caralho, assim. Porque você quer chegar lá, você precisa saber quem tá lá. É isso. Mira quem tá lá, aprende, não precisa, não é ficar stalkeando no Instagram. Vai lá ver o que o cara estudou, que palestra que ele viu, o que ele tá falando, que livro que ele gostou de ler. Vai atrás, se Manda manifesta. mensagem pro cara, Manda que nem eu fiz mensagem com pros você, caras. né? Você me stalkeou, desgramado. Stalkeei, Tô brincando. Pô, Manda pro cara, cara, me indica 3 livros, que eu quero chegar onde você tá. O cara vai te falar, cara. Se eu tiver tempo pra falar uma história super Claro. interessante, questão de 30 segundos. Quando eu decidi... Se apagar a luz, a gente fala no escuro, A tá gente tudo fala certo. no escuro, mas é que essa é realmente muito interessante, até pelo que aconteceu com essa pessoa agora. Eu tenho uma puta admiração por ela. Quando eu decidi sair desse mundo de gigantes, né, DHL, Magalu, ir para uma startup, eu falei assim, eu tô pronto para ser CFO aqui onde eu tô. Mas eu nunca vivi uma startup na minha vida, uma scale-up, né, Sim. mas eu nunca vivi esse mundo na minha vida. E eu sempre tive muito isso de me espelhar em pessoas, né, e buscar referências, né, tanto na época de tênis, profissional, na vida, pessoas que... você é a média de quem você convive, não adianta. Fantástico. Né? Então eu sempre busco estar com pessoas, né, bastante bacanas, etc. Então, quando aconteceu esse movimento, né, eu falei, putz, eu decidi, eu vou mesmo, é um risco, mas eu vou. Eu falei assim, com quem eu vou conversar agora? Porque eu não conheço quase ninguém desse meio, né? E aí, cara, eu mandei uma mensagem no Instagram pro Diego Barreto, não sei se vocês sabem quem é. Na época ele era o CFO do iFood, agora ele virou o CEO do iFood, né? Falei, cara, esse cara nunca vai me responder, né? Mandei exatamente isso. Falei assim, putz, cara, esse é o movimento, sempre trabalhei em empresa gigante, tô indo pra IntelliPost. Cara, ser CFO que começou uma startup, cresceu absurdamente, né? E é exatamente o movimento que eu quero fazer lá dentro. Cara, me dá 2, 3 dicas, por favor. 2, 3 dicas de coisas que eu não posso deixar passar nesse meu começo. 30 minutos depois, Respondeu. esse cara me respondeu e falou, pode falar agora? Falei, posso? Né? O cara me ligou por vídeo no Instagram. Do caralho. Pô, animado. Parabéns. Cara, Como é o nome dele? Diego Barreto. Diego Barreto, parabéns, Diego Barreto. Cara, esse cara ficou comigo 40 minutos no telefone, no meio do dia, me falando, cara, cuida disso, toma cuidado com isso, faz isso, pensa assim, sua cabeça agora tem que ser assim, assado e tal. E eu anotando, cara, eu tava com um quadro branco, assim, anotando aqueles papel gigantes, flip chart. Sem flip chart. Pá, anotando tudo que ele falava, assim, acabou, falei, cara, não tem como te agradecer. Ele falou assim, você tem. Quando alguém precisar de você, igual você precisou de mim, faz a mesma coisa. Fantástico. Foda o demais. cara é referência. Foda absurdo. demais. Porra. Que animal, cara. Mas é isso, Inspiração. Puta, eu falei, cara, eu só queria uma dica de finanças e o cara me ensinou um negócio, a importância de você estar com gente foda do seu lado, sabe? Boa. Então, assim, acho E que de ter atitude. é. Porque tem muita gente que quer ter esse aprendizado, mas não tem a coragem de mandar. E humildade dizer assim, me dá 3 dicas. É. Porque se eu tô indo pro sou CFO, agora sou fodão. Fodão caralho, velho. Você tem que É, estar aprendendo a como gente- todo mundo. Exato. E tem que ter. Rapidinho, pra gente fechar, Bora. a gente sempre fecha com um momento esportivo que te marcou. Aí vai ser fácil de achar. Então, qual foi o momento esportivo que você tem uma boa recordação, assim, que você lembra com muito carinho? Cara, acho que vou falar 2 pela minha história, né? Então, acho que o mais emocionante, positivamente falando, né? Quando eu comecei a jogar tênis super tarde, demorei pra rampar, puta, me esforcei pra caramba. Acho que pouca gente que viu esse começo acreditava que eu ia virar profissional. Então, o mundo do tênis, né? Existe 1 milhão, essa é mais ou menos a conta, tá? 1 milhão de pessoas ao mesmo momento tentando virar profissional e 1.000 viram, né? A forma Caralho. para você entrar no ranking da ATP, né? Associação dos Tenistas Profissionais, tem 1.000 vagas. Agora acho que aumentou um pouco, mas na minha época era 1.000 vagas, agora deve ser 1.500. Nada muito mais também do que isso. E para você pontuar ali dentro, você tem que ganhar uma porrada de jogo, entrar em um monte de torneio, viajar pra caramba. O dia que eu ganhei o jogo que me colocou lá, é o dia que não sai da minha cabeça, porque até foi o dia que eu falei, cara, eu cheguei onde eu queria, eu acho. Sabe, eu queria Animal. entrar nesse ranking,
eu entrei, eu me comprovei aqui dentro. Mano, você foi né? ATP, velho. Fui a nível ATP, exatamente. Simples e dupla, mas o dia da simples, né? Eu tive pontos em simples e em dupla, né? Que é o ponto é o que te leva pra dentro do ranking, né? Aham. Mas o dia que eu ganhei esse jogo, que falou assim, agora você tem o ponto, era um pontinho, né? Nesse dia. Mas foi, cara, acho que foi o dia mais feliz da minha Que vida. legal. Com certeza profissional ali, como profissional de tênis. E o dia que eu tive que decidir parar, né? Esse dia foi bem difícil. Eu falo assim, como atleta profissional, eu vou ser eternamente frustrado. Não porque eu não atingi tudo que eu queria, mas ter que chegar lá e falar assim, cara, eu vou parar agora, né, e seguir por um outro caminho. Cedo, mesmo, né, ainda, muito mesmo novo, sendo né? super consciente. Minha família ainda apoiava que eu continuasse mais um pouco. Foi um dia super difícil. Hoje, quando eu paro e penso, eu acho que eu tomei a decisão certa. Mas na hora ali de tomar essa decisão foi muito difícil. Você tomou a decisão, né? Você assumiu o controle e tomou a decisão. Eu tomei a decisão. Contra a vontade de bastante gente, mas eu tomei a decisão. Leandro, cara, que aula. Parabéns aí pela jornada. Obrigado aí pela simpatia de sempre e pela tua disponibilidade. A gente sabe que não é fácil. Foi uma honra, hein, velho? Uma Foi honra, bom, que hein? história, cara. Parabéns. Pô, Animal. Parabéns. valeu, obrigado a vocês pela oportunidade aí. Imagina, quando quiser, a casa tá aberta. Quando tiver novidades aí dos cursos, vem pra cá e conta Boa, pra eu gente. vou contar. E quem quiser assistir esse episódio rapidinho, antes que apague a luz, conta pra Rapidinho, gente. toda quinta-feira às 19 horas, um protagonista tá aqui, como o Leandro esteve aqui contando da carreira dele, a trajetória. Segue a gente no @protagonistec em todas as redes sociais, estão no Instagram, no TikTok, em breve no X, no YouTube, no Deezer e no Spotify. Muito obrigado pela sua companhia e presença e até a próxima. Tamo junto, gente. Valeu, um abraço. Valeu.